O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. A nossa cultura da Rádio Observador em Viseu, no Museu do Caramulo. Estamos a olhar para a pintura clássica europeia do século XVI ao século XVIII e hoje vamos olhar especificamente para um quadro, mas um quadro que é 2 em 1, foi pintado por Vasco Fernandes, o Grão Vasco. Comigo está a Inês Pina, técnica de museologia do Museu do Caramulo. Inês, neste quadro que esteve em exposições, em coleções separadas, agora sim está unida, estão representados São João Batista e também Santo António, é isso? Exatamente, nós temos então as duas figuras. De um lado esquerdo, se olharmos numa perspectiva frontal, lado esquerdo temos São João Batista com o seu cordeiro, como é iconograficamente representado, e do lado direito temos São João Batista com um livro a segurar nas suas mãos. E é particularmente interessante, deixa-me destacar desde já, os pormenores com que os 2 dedos que cada um deles aponta são desde logo muito semelhantes, e nós conseguimos perceber a traça do nosso Grão Vasco. Começando aqui pelo São João Batista, no fundo, que é a obra que estamos aqui a mencionar, ele foi definido como sendo das pinturas que melhor justifica o argumento que faz de Vasco Fernandes, de Grão Vasco, um alegado pintor plebeísta, portanto assim ligado aos plebeus. Isto no fundo pelos traços que imprime às suas personagens, que são tratadas assim de uma forma mais rude, no fundo é o rosto forte, a rudez da fisionomia, as carnações da figura, que espelham evidentemente no fundo também as personagens do meio por onde o pintor, por onde Vasco Fernandes, o nosso Grão Vasco, trabalhou. E gostava só de dizer que esta teoria, no fundo, esta abordagem da obra de Grão Vasco foi avançada pela nossa atual Ministra da Cultura, a doutora Dalila Rodrigues, que estudou muito particularmente a obra de Grão Vasco, portanto é para nós também muito interessante compreendê-la dessa forma. E nesta pintura conseguimos perceber que se complementam uma à outra, justamente porque são 2 quadros ao alto que estão divididos, mas que há um muro, e que um muro começa então na representação de São João Batista e passa para a representação de Santo António. O muro é exatamente igual, também existe mais ao fundo um monte que se complementa. Inês, e é interessante perceber que já na altura Vasco Fernandes, o Grão Vasco, fez esta complementaridade entre 2 peças de arte que se tornam numa só. Exatamente. Ora, antes de dar entrada no Museu do Caramulo, como hoje o conhecemos, esta obra estava associada à outra, precisamente aqui o nosso Santo António. Eles no fundo pertenceram a 2 coleções que pertenciam à mesma família. Um era a coleção já do Museu do Caramulo, o São João Batista foi doado pelo Dr. Abel de Lacerda, o fundador do nosso museu, e o quadro do Santo António pertencia à coleção particular. Contudo, eles hoje estão aqui lado a lado e nós vemos precisamente que têm estas dimensões idênticas e as características formais com continuidades claras, como referias. E conseguimos perceber isso exatamente como tu nos indicaste, portanto, nos fundos da pintura, que se analisarmos efetivamente aproximam tanto o Santo António como com o São João Batista. O mesmo se passa
passa também com as paisagens, com o aspecto mais rochoso e enigmático, com, no fundo, aquelas portas, as perspectivas abertas para um infinito. Portanto, no fundo, percebemos que a sua leitura faz a complementariedade da outra. E estas duas pinturas são um ex-libris aqui do Museu do Caramulo e que, Inês, não sei se na tua opinião se demarcam bastante as características que costumam ter o tipo de obras de Grão Vasco. Sim, completamente. Para nós, primeiro, é um grande orgulho nós temos um pintor viziense, um pintor nosso connosco, o nosso Grão Vasco. E estas obras constituem aqui muito particularmente como que se fosse uma charneira no período artístico do pintor, ou seja, aqui quase como numa passagem que as figuras dramaticamente expressas, num singular figurino de dimensões quase também elas escultóricas, se passam a sobrepor a um cenário idealizado, bem definidos e em composições posteriores. Nesta altura, Grão Vasco operava num período de verdadeira pesquisa, no fundo um período mais de investigação, e onde os efeitos de luz, os efeitos luminosos, lumínicos, eram o centro das suas preocupações, e nós acabamos aqui também por perceber essa subtil relação entre a cor e a luz, entre o vermelho das vestes de São João Batista e o fundo luminoso da paisagem, ou entre, no fundo, também a veste de cor bege de Santo António e o fundo da paisagem. No fundo, há sempre esta relação cor e luz que acaba por ser também particularmente interessante analisar neste período de pintura de Grão Vasco. É uma pintura de Grão Vasco que podemos ver no Museu do Caramulo. Foi mais um episódio da Nossa Cultura.